na verdade, são sessões que são bem famosas no exterior, né? No Brasil também tem várias iniciativas do tipo, em que o que a gente vai... bom, a gente não, o que as meninas vão fazer é mostrar alguns aspectos, né, que a gente considera importantes. Claro que tem muitos outros, mas não dá para fazer tudo numa sessão só, né, de uma hora, sobre carreira, sobre pesquisa, currículo e assim vai. Tá? Então, a gente vai começar com a Jaqueline. Ela vai falar sobre bolsas e projetos, oportunidades no Brasil, no exterior e rede de contatos. Antes da Jaqueline começar, só um aviso. No final dessa sessão de tutoria, a gente também vai escolher o nome da plataforma que vai ser formada depois desse encontro. Tá? E as informações que tanto a Jaqueline quanto a Valéria falarem aqui vão estar depois nessa plataforma. A gente deixou os 3 nomes ali, que foram os mais votados, para depois a gente resolver. Só deixei os nomes no quadro, para vocês já irem olhando, pensando em qual que vocês vão votar. Tá? O que está arriscado é que não pode votar. Tá bom? Jaqueline. Alô? Melhor. Boa tarde a todos e a todas. Bom, hoje, primeiramente, né, gostaria de agradecer imensamente a confiança, né, de eu falar, né, sobre esse assunto, né, sobre bolsas e projetos. Realmente é uma grande responsabilidade, ainda mais considerando, né, que a Valéria vai falar logo depois de mim. Mas, então, agradeço bastante a confiança de falar sobre esse tópico. E a minha ideia, na verdade, é contar para vocês algumas coisas, algumas oportunidades que existem, tanto no Brasil como no exterior, e que, às vezes, a gente não fica sabendo e, às vezes, a gente não aplica. Algumas, inclusive, que incentivam a inscrição de mulheres, né, que estão mais até focadas para mulheres. Então, eu vou contar um pouquinho. Claro que eu tive que fazer uma seleção, porque tem muita coisa, né? Se a gente for falar sobre tudo, passar o dia inteiro aqui falando. Então, eu fiz uma seleção de algumas que eu encontrei, que eu achei que seriam mais interessantes, outros também que eu conheço um pouco melhor. Então, espero que vocês gostem aí e consigam aproveitar aí a palestra. Bom, então, vou começar inicialmente falando do que acho que essa primeira parte todo mundo sabe bastante, que são as bolsas nacionais. Tá? Mas assim, o meu enfoque maior vai ser com relação a bolsas internacionais. Tá? Então, eu vou tentar falar mais de oportunidades internacionais do que nacionais, até porque está cada vez mais difícil a gente conseguir recursos nacionalmente. Então, eu vou tentar focar mais em oportunidades no exterior. Bom, bolsas nacionais a gente conhece, né, várias, né? Então, bolsas de doutorado, a gente sabe que tem, né, bolsas do CNPq, bolsas da CAPES. Tem as FAPES de cada estado, que é a FAPESP, a FAPERJ, em Brasília temos a FAPDF. Temos bolsas de pós-doutorados, né, também, de novo, CNPq, CAPES, e também podemos postular nessas agências de fomento. E a Bolsa de Produtividade CNPq, essa já falamos muito aqui esses dias, né, sobre a Bolsa de Produtividade, acho que todo mundo também conhece bastante. E eu queria só mencionar essa outra bolsa, que eu coloquei na parte de Bolsa de Produtividade, eu imagino que ninguém nem conheça muito bem. Isso aqui é uma fundação privada de Brasília, que é a Fundação de Estudos em Ciências Matemáticas. E assim, eu só queria comentar, porque, às vezes, né, de repente, essa iniciativa pode surgir em algum outro lugar. Então, essa fundação, lá dentro da Universidade de Brasília, ela dá algumas bolsas do tipo produtividade, entre aspas, para jovens pesquisadores que não ganharam bolsa de produtividade. É como se fosse um estímulo para você fazer a sua pesquisa. Então, assim, é realmente muito legal essa bolsa. E, para mim, foi um incentivo muito grande, porque eu ganhei essa bolsa, e foi um incentivo, já que eu não tinha ganhado produtividade. Então, fiquei triste que não tinha ganhado produtividade, mas tinha ganhado essa bolsa. Então, eu acredito que foi um estímulo muito grande. Então, eu queria só mencionar essa iniciativa. Tá? Quem quiser mais informações sobre essa fundação, pode procurar a professora Cat Teneblar, que ela é a responsável por esse programa lá. Tá? Bom, mas não sei. Então, maiores informações vocês podem perguntar a ela. Bom, mas, como eu falei, o meu enfoque aqui vai ser bolsas internacionais, né? Eu vou falar mais de oportunidades no exterior. Bom, então,
Algumas eu vou falar que são vinculadas à CAPES, outras que são realmente só do exterior, que não tem nenhum tipo de vínculo com o Brasil. Então, eu vou começar falando dessa, que é a Alexander von Humboldt, CAPES. E essa bolsa, ela é uma bolsa que é de uma parceria, né, entre a Fundação Alexander von Humboldt, da Alemanha, e a CAPES, né, que todo mundo conhece aqui do Brasil. E essa bolsa, ela tem duas modalidades. Você pode aplicar tanto na modalidade de pós-doutorado, como pesquisador experiente. O pós-doutorado é quando você tem até 4 anos que você terminou o seu doutorado. E pesquisador experiente, até 12 anos que você terminou o seu doutorado. Então, assim, na verdade, entre mais de 4 e menos que 12. Né? Então, você pode postular nessas duas modalidades. E aí, claro, também o tempo varia de acordo com a modalidade. Se você postular no pós-doutorado, você tem, no mínimo, 6 meses, que você fica lá, e, no máximo, 2 anos. E, no pesquisador experiente, você teria 6 meses a 18 meses. E a gente tem esse edital, né, ele tem todo ano, você pode aplicar. Então, não é fluxo contínuo, né, tem os prazos, mas todo ano tem a chamada lá no site. E é uma bolsa muito interessante, porque ela tem muitos benefícios, inclusive até curso de alemão você pode fazer com essa bolsa. Então, essa bolsa ela dá curso de alemão, auxílio instalação, auxílio deslocamento, dá várias coisas, seguro-saúde. Você tem uma reserva técnica também, que você pode viajar, ir para congresso, eles incentivam isso. Então, assim, é realmente uma bolsa muito interessante. E, bom, o site, né, para maiores informações dessa bolsa seria esse daqui. Tá? E, assim, é uma bolsa que eu considero muito, muito bacana. E, na modalidade de pesquisador experiente, tem uma coisa bem interessante, que é o seguinte: quando você retorna para o Brasil, se sua última... Porque, assim, aqui, né, como eu falei, de 6 até 18 meses, vamos botar na modalidade de pesquisador experiente. Você pode dividir até 3 vezes. Você não precisa ficar 18 meses direto. Então, você poderia dividir a sua estada, certo, em 3 períodos, no mínimo 3 meses cada um. Então, você consegue isso daí, só que se você passar o seu último período 6 meses inteiro no exterior, você, quando voltar, você pode postular um programa que eles têm que financia o seu grupo de pesquisa no Brasil. Então, eles te dão um auxílio, se você for contemplado, de até 500 euros por mês, por 1 ano, para o seu grupo de pesquisa. Então, assim, é um benefício muito interessante. Além disso, você ainda ganha recurso para comprar livros, comprar equipamentos. Então, é realmente bem interessante essa chamada aí da Alexander von Humboldt junto com a CAPES. Mas, claro, né, que como é junto com a CAPES, você necessita voltar ao Brasil, né, o tempo que você ficou fora, você necessita voltar como contrapartida, né, já que teve esse investimento. Bom, outra bolsa interessante é a DAD, também da Alemanha. Tá? Ainda estou na Alemanha, eu vou falar ainda de outras oportunidades também em outros países. O DAD ele é um pouco mais voltado para estudantes de doutorado. Tá? Então, a gente tem 3 tipos de modalidade. A primeira seria doutorado sanduíche. E aí, no caso, você pode tanto ser contemplado com essa bolsa pela CAPES, como pelo DAD. Quando você se inscreve, você não sabe qual das duas que você vai ser contemplado. Eles vão julgar e vão decidir se você vai ser contemplado pela CAPES ou pelo DAD. Se for doutorado sanduíche, a bolsa da CAPES, né, você tem de 4 a 12 meses. E se você for contemplado pelo DAD, você pode ter até 24 meses e pode dividir em 2 etapas. Tá? Só que isso tem que estar no seu projeto inicial. Depois, né, além do doutorado sanduíche, você também pode ter o doutorado cotutela, que é aquele que você sai com um diploma reconhecido pelas 2 universidades. Nesse caso, você tem que a bolsa das 2 é o mesmo período e até 18 meses. Além disso, você também pode fazer o doutorado inteiro fora, e aí seria o doutorado pleno, e aí seria até 48 meses. Tá? Então, é bem interessante essa bolsa. Tem aqui também a chamada, né, dessa bolsa. Essa bolsa também, né, pelo menos, tem aberto todo ano. Né? Não sei como vão ser os próximos, mas, até o momento, tem sido aberto todos os anos. Bom, e os benefícios, né, também são bem interessantes. Você tem as passagens aéreas, você tem auxílio instalação, seguro-saúde. Né? Você também pode conseguir um auxílio adicional, dependendo da região da Alemanha que você vá, se for mais cara.
E, além disso, também, se for paga a sua instituição, você consegue as taxas escolares. Além disso, eu não coloquei aqui, mas você também... Ah, não, porque é da CAPES esse. Mas, se for do DAD, você ganha também um curso de alemão. E aqui, né, vocês estão olhando uma foto de uma pessoa. É só porque eu queria falar que a minha aluna de doutorado ela ganhou essa bolsa do DAD. Ela está indo agora em agosto para lá, para a Alemanha. Né? Então, uma mulher, né, aluna de doutorado, ganhou a bolsa, fiquei muito contente. E a bolsa do DAD, se você é contemplado pelo DAD, tem uma vantagem com relação à CAPES. Além de ter a vantagem do curso de alemão, você tem uma outra vantagem, que é o seguinte: os orientadores ganham uma passagem também para colaborar. Então, tanto o orientador do Brasil ganha uma passagem para ir para a Alemanha, para trabalhar em colaboração, como o da Alemanha ganha uma passagem para vir ao Brasil colaborar. E, se for na modalidade de doutorado cotutela, ganha 2 vindas, tanto de lá quanto de cá. Então, é bem interessante mesmo essa bolsa DAD com a CAPES. Bom, tem essa outra chamada ainda com a CAPES, acho que essa é a última junto com a CAPES, que é a Fulbright, né, que é junto com a CAPES, que seria mais para os Estados Unidos, né, e aí seria doutorado pleno nos Estados Unidos. E aí, de novo, você tem os benefícios, né, dessa bolsa. Tem também aberto com uma certa regularidade. Aqui é o site, para quem quiser maiores informações. Né, você também ganha, né, o seguro-saúde, paga as taxas escolares, né, ganha uma bolsa. Se você tiver dependentes, também você ganha um auxílio. Então, tem algumas vantagens interessantes. Bom, agora essa outra, eu sei, né? Todo mundo achando, meu Deus, Japão! Né? Mas, enfim, eu olhei em vários lugares, né? Então, o Japão... Eu achei bem interessante essa bolsa, porque eu não conhecia, na verdade. E aí, muitas pessoas acham essa bolsa muito parecida com a Humboldt, da Alemanha. E aí, muitas pessoas sempre me falavam assim, nossa, mas você conhece a do Japão? Ela é tipo a Humboldt. E aí, eu fui pesquisar para entender um pouco melhor sobre essa bolsa do Japão. E ela realmente é uma bolsa com muito prestígio lá no Japão. Então, quem tem colaboradores no Japão, ou quem pensa em ir para o Japão, é uma excelente oportunidade. E aqui é o site dessa bolsa, né, que você pode aplicar. E tem várias e várias modalidades. Então, tem uma modalidade mais jovem, né, que seria o pós-doutorado, o standard. Então, aqui seria a duração de 12 a 24 meses. E mais jovem, eu digo, porque você tem que ter concluído o doutorado há, no máximo, 6 anos. Tá? E aí, no caso, você tem 2 chamadas por ano nessa bolsa. E também você tem um outro pós-doutorado, que é um pouco mais curto, e é o mesmo estilo também, no fato de você ter terminado há, no máximo, 6 anos. Essa daqui já é, né, para quem terminou um pouco mais de tempo, o doutorado. Então, você tem essas 2, que seriam os fellowships. Então, você tem esse longo, né, um fellowship longo aqui de 2 a 10 meses. E aí, nesse caso, você pode ter terminado seu doutorado há mais de 6 anos. E ele também pede, né, que você seja pesquisador ou professor em alguma instituição, né, nesse caso. E aí, essa tem uma chamada por ano. Esse outro aqui já é mais curtinho, é só se você realmente quiser fazer uma viagem mais curta, né, ver se realmente vai dar certo, né, não quiser realmente passar tanto tempo no Japão. Então, vocês podem testar essa outra aí, tá, que é de 14 a 60 dias. Tá? E essa daqui tem 2 chamadas por ano. Bom, tem essa outra que, para mim, é muito interessante, na verdade. Queria saber quem aqui já foi nesse centro de pesquisa. Tá. Bom, então, eu queria comentar uma coisa um pouco peculiar desse centro, né? Acho que quem já foi sabe. Esse centro ele fica bem isolado. Ele fica no meio das florestas negras. E, assim, vocês podem dizer, meu Deus, né, que horror, não sei se é bom ou se é ruim. Bom... Assim, é bom para trabalhar, é excelente para trabalhar, para falar a verdade, porque você não tem mais nada para fazer, né? Você está no meio das florestas negras, não tem nada para você fazer. No fim de semana, você fica completamente isolado nesse lugar. Inclusive, aqui, né, a duração máxima desse programa, né, que você pode ficar lá, que é de 1 a 3 meses, antigamente era até 6 meses. Mas aí as pessoas começaram a sair de lá um pouco estranhas. E aí eles falaram que decidiram diminuir a quantidade, né? Então, mas, assim, é realmente muito interessante, tá? Eu acho que eu ainda estou normal, eu fui para lá, eu espero que, né, espero que eu não esteja com nenhum problema. Bom, mas
É muito interessante mesmo, porque é um centro de pesquisa em que você realmente se foca só em pesquisar. Então, para você aplicar, você manda um projeto de pesquisa, algumas cartas de recomendação. É fluxo contínuo, você pode tentar a qualquer momento. E a resposta é super rápida. Em 4 semanas, eles avaliam e dizem se você foi ou não contemplado. E eles pagam tudo. Paga a passagem aérea do Brasil para lá e de volta. Eles pagam toda a sua estadia. Se você não tiver posição permanente, eles te dão uma bolsa. É realmente assim, excelente esse programa. E, além disso, toda semana em Oberwolfa, que você tem vários workshops de matemática, então você tem contato com todo mundo. E lá o interessante em Oberwolfa, que quem já foi sabe, é que as refeições são um pouquinho diferentes lá. Todo mundo almoça junto, né? Tem o refeitório. Só que é assim, você não senta onde você quer. Você não tem como você ficar no seu clubezinho lá dos seus amigos, tal, de boa. Não, não. Lá tem um guardanapo na mesa com o seu nome. E eles fazem de tudo para você sentar com o maior número de pessoas diferentes possíveis. Então, todos os dias, imagina, né? Tipo, você fica 3 meses lá, você vai almoçar a mesma pergunta. Qual o seu nome? De onde você vem? O que você faz? Então, assim, tem uma hora que você quer pegar uma plaquinha e colocar, né? Tipo, mas é muito interessante mesmo. Eles têm uma biblioteca fantástica. Você pode baixar livros tipo, gratuitamente e de forma legal lá, né? Então, é realmente demais. Eu realmente consigo. Além disso, você pode convidar seus colaboradores, tá? Então, se você está muito sozinho, muito triste, você pode, né, ser solidário com seu colaborador, levar ele também para lá, ficar isolado. Mas você pode convidar até 4 colaboradores, tá? E eles também pagam a estadia. É realmente muito interessante. Tá? Aqui é o site. Tá, vou correr aqui. Bom, tem esse aqui também, que é o mesmo estilo de Oberwolfa, que é um pouquinho menos isolado, porque tem alguns pesquisadores lá. Dos 10 professores que estão lá, 7 são medalhas Fields. Esse aqui é da França. Tá? Aqui é o site. Eles recebem, em média, 200 pesquisadores por ano. E eu queria citar que esse pesquisador estava aqui semana passada, ele é pesquisador, semana retrasada, desculpa, no Brasil-França, ele foi plenarista, ele estava aqui no INPA, e ele é pesquisador desse instituto aqui, lá na França. Bom, e aí, né, tem a posição também de pós-doutorado, um pouquinho mais longa, né, de 1 a 2 anos, e aí tem umas documentações que você precisa fazer certinho para você aplicar. Bom, esse aqui acho que bastante pessoas talvez já conheçam, né? Esse é um outro centro também de pesquisa, né, que é o ICTP, fica em Trieste, na Itália, e também tem algumas posições de fellowship que vocês podem aplicar, né? Então, tem o Junior Associate Fellow, que aí você também, né, tem que cumprir alguns certos requisitos com relação à idade, tá? E aí o Regular Associate Fellow só muda a parte da idade, mas você fica vinculado durante 6 anos, e aí você pode fazer estadias curtas, de 3 estadias de, no mínimo, 30 dias e, no máximo, 60. Né? E você pode, inclusive, juntar com alguma outra visita que você faça em algum outro lugar. O Oberwolfa que também te dá essa possibilidade de você ir para outro lugar, e eles até te dão algum tipo de auxílio se você for contemplado também. E aí tem também para sênior, né, se você possui de 45 a 65 anos. Né? Nos outros, você ganha passagem e estadia, e nesse aqui você ganha esse auxílio de 8.000 euros. Bom, eu estou correndo um pouquinho porque eu estou com pouco tempo. Então, projetos, só falando rapidamente, tem o projeto MEFAM Sud, da CAPES, né, que é uma colaboração da CAPES e a França e um outro país da América do Sul. Também abre, né, todo ano, basicamente, abre o edital. E aí você precisa do Brasil, um país da América do Sul, diferente do Brasil, e a França. E aí você faz um projeto, você pode pedir bolsas de doutorado, pode pedir bolsas de pós-doutorado, pode pedir bolsas de doutorado sanduíche. Então, é realmente bem interessante. Bom, e aqui algumas oportunidades. Esse aqui, eu acho que é muito, muito importante. Alguém já ouviu falar no Heidelberg Laureate Forum? Poucas pessoas. Esse daqui, todos os anos, abre para a inscrição. Esse evento é um evento em que eles convidam os ganhadores da Medalha Fields e o Prêmio Abel, e eles selecionam 100 matemáticos jovens para participar desse evento, para interagir com os medalhistas Fields, para interagir com o pessoal que ganhou o Prêmio Abel.
Também é para computação, eles pegam 100 da computação, 100 da matemática, e eles, de novo, pagam tudo se você for selecionado. Passagem de ida e volta do Brasil, sua estadia lá. E é, assim, muito, muito interessante. É uma experiência formidável. Se você está na graduação ou no mestrado, você pode aplicar uma vez. Assim, você pode ir uma única vez, assim, você pode aplicar quantas vezes você quiser, mas assim, se você for selecionado, você pode ir uma única vez. No doutorado, você pode, mesmo que você tenha ido no mestrado, você pode ir de novo, se você for selecionado. E no pós-doc, eles chamam de pós-doc, que é quando você termina o doutorado até 5 anos. Você pode aplicar novamente. Além disso, se você foi em alguma dessas etapas, depois disso, você vira o que eles chamam de alumni. E eles abrem editais de projetos para os alumnis. Então, você pode concorrer a projetos para a sua pesquisa. Então, você pode, por exemplo, propor projetos para trabalhar em colaboração com outras pessoas que foram para esse evento também. Então, é realmente muito interessante esse Heidelberg Laureate Forum. Eu posso falar mais depois, se alguém quiser informações, mas vale muito a pena mesmo. E, assim, eles incentivam muito a inscrição de mulheres. O Oberwolfach também, Leibniz Fellows, eles incentivam muito, está escrito lá, que eles incentivam demais a inscrição de mulheres, nesse também. Então, é muito interessante e vale a pena vocês se inscreverem também nesse daqui. Então, esse aqui todo mundo já viu, né, os vídeos, tá? Eu vou passar mais rápido, que é para mulheres na ciência. Esse aqui é um prêmio, que é um prêmio concedido pela Fundação Alexander von Humboldt. E é um prêmio que você tem que ter terminado o doutorado há, no máximo, 6 anos. É um prêmio bem alto, na verdade. É 1,65 milhões de euros que você ganha para você investir durante 5 anos em alguma universidade alemã. E, assim, eu pensava assim, mas eles só devem dar para a galera da aplicada, né? Sei lá, física. Não é possível que vai dar isso para matemática pura. Mas eu olhei os ganhadores e já vi pessoal da matemática pura que ganhou esse prêmio. Então, vale a pena a gente tentar aí se inscrever, né? Quem sabe? E ver aí, tá? Então, são 6 selecionados por ano. São todas as áreas do conhecimento. Bom, essa daqui é uma organização de mulheres na ciência para países em desenvolvimento. E, na verdade, o Brasil ele não entra nessa daqui, mas eu quis colocar porque, às vezes, tem alguma pessoa que vocês conhecem, alguma candidata interessante. Tem, inclusive, esse prêmio, que é junto com a Atuais, que você pode concorrer. Então, são 5 premiadas mulheres por ano. Então, é bem interessante. Daí você pode também ter bolsas de doutorado. Elas podem, por exemplo, vir para o Brasil com uma bolsa de doutorado, sanduíche. Então, se vocês conhecerem potenciais candidatas, é bem interessante. Bom, isso aqui é só para terminar, acho que é o meu último ou penúltimo slide. É porque tem esse negócio do Research in Pairs, que eu conheci muito depois, que você pode chamar o seu colaborador para pesquisar com você em algum centro de pesquisa. Também eles te oferecem toda a infraestrutura, então, tanto em Oberwolfach, como no ICTP, como nesse outro centro que eu falei, como em vários outros, você tem essa possibilidade. Acho que... tá. Bom, tem os outros, né? Tem o Instituto Serra Pilheira, que tem vários projetos, né, que a gente escuta. Tem da FAPESP, né? Tem os Jovens Pesquisadores em Centros de Emergência. FAPESP é só a cidade de São Paulo, mas tem várias iniciativas bem interessantes. Por fim, eu só queria comentar, porque esse é o slide mais importante, na verdade, é que tem esse site aqui, que nesse site, vocês leem Math Jobs, não é só jobs, tá? Você tem várias oportunidades e de vários países. Então, sei lá, letra A, tem todos os países com a letra A, milhares de oportunidades, bolsas de pós-docs, fellowships. Então, é muito interessante, até para vocês divulgarem concurso da universidade de vocês nesse lugar, ou posições de pós-docs. Então, é isso. Obrigada, Jaqueline, pela apresentação super fantástica e como é que eu falo isso? Animada pra caramba. Gente, a gente tem tempo para uma pergunta e é isso. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Não, a gente vai disponibilizar na plataforma, né? Todos esses dados que foram coletados vão estar disponibilizados. Essa não conta porque não foi uma pergunta. Vamos lá. Oi, acho que eu vou morrer de falar. Você falou bastante das bolsas que você falou, todas abrangiam mestrado, doutorado para cima.
E para a gente que é da graduação, acho que é bem interessante falar que tem um projeto que se chama Embaixadores da Ciência, e é uma bolsa que você ganha. É um jogo, na verdade, que faz esse projeto, chama Cards Against Humanity. E, enfim, todo ano eles fazem essa seleção para meninas, é um projeto voltado especificamente para meninas da ciência. E você submete um vídeo no qual você fala sobre uma área de pesquisa que você goste, qualquer que seja, não importa onde ela seja, não precisa, inclusive, ser na sua área. E se você tiver, antes de você começar a graduação ou durante a sua graduação, você pode ganhar uma bolsa que contempla ou o final da graduação inteira, ou um pedaço dela, pelo menos, em uma faculdade nos Estados Unidos. Daí você escolhe a sua área e, acho que sim, ganham 3 meninas por ano. Então, se alguém quiser, eu posso falar depois. Se chama Embaixadores da Ciência, bolsa, como é que era? Acho que o nome em inglês é mais fácil de achar. The Science Ambassador Scholarship. Eu posso mandar depois o link se alguém quiser, assim, é bem interessante mesmo. Gente, obrigada. Eu só queria fazer um comentário, só para frisar, na verdade, que o Heidelberg Laureate Forum, quem está na graduação pode também se inscrever, tá? E seria legal ter mais inscrições. Eles até falaram que tem muito pouca inscrição de países da América Latina, então seria legal a gente ter uma representatividade maior nas submissões, só para... Obrigada. Bom, então agora a gente vai passar para a segunda parte. A Valéria vai falar sobre artigos, currículos e participação em eventos. Posso? Oi. Eu acho assim... oi, todo mundo. Eu acho que eu não peguei o memo direito dessa história. Assim, eu não sabia muito bem o que essa tutoria era para ser. Então, eu vou fazer... uma discussão um pouco à parte. Mas isso não tem muito problema, né? Porque depois os dados que a gente está colecionando, a gente vai guardando num lugar legal e vai dar tudo certo. Então, eu pensei que era para falar para vocês sobre a importância de participação em eventos. A importância de mulheres irem a conferências e organizarem conferências e participarem como membros de comitê de programa e pesquisadoras especiais, palestrantes especiais. Então, eu comecei a colecionar alguns dados da gente que mostram que, na verdade, a situação continua sendo muito ruim em termos de participação das mulheres nas conferências em geral. Então, temos, assim, o que eu estava querendo, o que eu achei que era para a gente conversar hoje, era maneiras da gente brigar contra essa situação de falta de participação das mulheres, porque eu não sei se vocês têm esse problema, vocês também, mas eu tenho muito esse problema de que, quando eu falo que a gente tem esse problema, muitas vezes os meus coleguinhas, que são gente na vida real muito legal, eles olham para mim e falam: o quê? Você está imaginando isso? Não tem nada assim. Essas coisas aconteciam no século passado, né? No século passado, as mulheres não podiam entrar na faculdade, não podiam fazer doutorado. E é verdade, atualmente, na lei está lá. A gente pode fazer tudo que quer. Mas, na realidade, o que acontece, como foi repetido aqui milhares de vezes, é que a gente não vê as mulheres nem nos comitês de programa, nem nos convidados especiais, e certamente, assim, a gente tem milhares de situações nos chamados manels, né? Os panels que só tem homem. Então, isso aqui, esses slides são coisas que a gente andou discutindo, em particular, em maio desse ano, no Encontro Brasileiro de Lógica, lá em João Pessoa, e são alguns pensamentos da Gisele Seco, que fez muitos dos slides, da Elaine, da Cláudia Nalon, da Federal, da UNB, e meus, tá? Uma das primeiras coisas que eu mostro para esses meus amigos que acham que não tem problema nenhum acontecendo é esse gráficozinho que vem da Associação de Mulheres na Universidade Americana. Ele mostra que a gente sempre esperou que os números de mulheres nas chamadas ciências hard, nas ciências difíceis, né, que estaria tudo sempre crescendo, que antigamente a gente não podia fazer as coisas, depois sempre pôde, e que estava sempre melhorando. Olha lá no verdinho o que acontece com a computação e a matemática. Não só não melhorou,
piorou pacas. E continuou piorando. Estava ali em 26%, mas os números atualmente, alguns dos números que a gente ouve, estão falando em 8%. Tá muito ruim, isso não está bom, não. E mesmo nos que não caíram, como engenharia, olha lá, gente, de 1990 para 2013, você passou de 9% para 12%. Tenha paciência. A outra coisa que os meus amigos que discordam de me dizem é que está melhorando, Valéria, tem que dar tempo ao tempo. Que negócio é esse? Porque vocês estão ficando nervosas, as mulheres estão ficando meio histéricas, né? Não estamos, não. A situação não está melhorando, está indo muito devagar. Esse diagrama aqui são dados de Israel, é cortesia da Orna Kupferman, que fez essa palestra em 2013 de novo, e o que eles chamam em inglês de diagrama de tesouras, porque o que ele está mostrando é que o que a gente esperaria, assim, a situação ideal seria que tivesse um número parecido de homens e mulheres para começar, e continuasse um número parecido de mulheres e homens para começar. Não precisa ser igualzinho, as pessoas têm coisas que elas gostam mais, umas das coisas, outras coisas elas gostam mesmo, não tinha que ser nada igualzinho, mas tinha que ter uma certa paridade, certo? E o que o diagrama mostra, e a gente viu, cadê a menina que mostrou o mesmo diagrama da Unesco? Ela estava falando isso, obrigada. Valeu. É exatamente o mesmo tipo de diagrama que você mostrou ontem, mas esse aqui é mais específico só de Israel, mas mostra as mesmas coisas. A gente consegue chegar lá na graduação, a gente consegue chegar lá no mestrado, a gente até talvez consiga chegar lá no PhD, mas daí para frente o negócio abre como uma tesoura e vai tudo para as cucuis, porque não tem professora titular, full professor nos lugares, mulher, não tem full professor preta nos lugares. Disso aqui, a outra coisa que é interessante ver é que de 1995 para 2009, a gente andou... Vocês estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo fazer essa coisa funcionar. Sempre me incomoda. Você vê quanto a gente andou daquele lugarzinho ali para frente. É nada. Não anda. Esse aí que eu estava falando antes, né? A invisibilidade das mulheres. Eu sinto muito. É muito feio a gente ser convidado para a casa dos outros e chegar e falar ser malvado. Mas se vocês olharem os posters do IMPA, vocês vão ter uma porrada de anel. Tem uma porção de cartazes que só tem homem. Né? Ups, desculpa. Então, o que a gente consegue fazer? Epa, foi demais. Então, o que eu estou querendo falar? Conferências e workshops são necessárias para o desenvolvimento dos nossos campos de trabalho e para o nosso desenvolvimento pessoal. Conferências, encontros, são o oxigênio que alimenta a pesquisa científica. E aí que vem a parte interessante, é que elas são muito mais fáceis de organizar do que a gente imagina. Dá para fazer, gente. E são maneiras bem fáceis de estabelecer tanto os nossos campos de estudo, quanto as nossas redes profissionais de contatos. Em particular, eu falei que eu ia falar de um exemplo, que é o meu, por exemplo, mesmo, o exemplo das minhas amigas. A gente criou esse grupo chamado Women in Logic, que a gente tem um blog, a gente tem um Facebook group e tem uma oficina de trabalho, um workshop, que todas essas coisas são associadas à Logic and Computer Science, que é a área de computação que eu faço. Vocês podem verificar essas coisas, vou deixar para coisa, mas por que eu acho que isso é uma coisa importante, que a gente tem que fazer movimentos que nem esses por aqui? Eu acho que isso funciona melhor porque tem sido o caso de que, em áreas que têm muito maiores que as nossas, como aprendizado de máquina, e atualmente sistema Natural Language Processing, processamento de linguagem natural, que está bombando totalmente. Eles têm muito mais empregos do que eles conseguem ter gente, estão crescendo desesperadamente. Nesses lugares, eles criaram esse tipo de workshop há muito tempo atrás. Em Machine Learning, eles estão no 13º workshop. E a gente agora está no nosso 3º. A gente fez um primeiro
na Islândia, em 2017. A gente fez um em 2018, que não sei porque saiu 28 lá, desculpa, em Oxford. É o futuro. Back to the future. E o terceiro acabou de acontecer em Vancouver, no mês passado. Vocês podem olhar as coisas, mas não é assim muito importante, mas é muito menor. Vendo esse número de gente aqui, é fantástico, é muito mais fantástico do que essas coisas pequenas que a gente está fazendo. Mas essas coisas pequenas são importantes e, em particular, eu acho assim, que elas mostram várias pequenas ações que todo mundo pode fazer nas suas universidades separadamente e depois tentar combinar. Tá? Uma das coisas que eu acho que dá para fazer... porque a terceira coisa, quase que esqueci. A terceira coisa que os meus coleguinhas sempre dizem é que, mas, Valéria, as meninas não submetem papers. E eles têm uma certa razão. As meninas não submetem papers naturalmente. É uma dificuldade que a gente tem de conseguir convencer meninas e mulheres a dizerem que, não, deixa que eu chuto. Elas não fazem isso naturalmente. Então, uma das coisas que a gente consegue fazer é, na verdade, chamar as pessoas, né? Fazer pessoas convidadas e colocá-las nos comitês de programa. Isso faz uma diferença muito grande, porque mostra as figuras femininas nos lugares onde a gente quer vê-las. E quando a gente faz essas coisas assim conjuntamente, na verdade, a gente consegue alguns sucessos. Aí eu resolvi, pelo menos, listar alguns dos sucessos que esse nosso grupo pequenininho está tendo. Um deles foi aumentar bastante o número de mulheres no corpo editorial de um jornal chamado IFLOG, que é Computational Logic. Outra coisa que a gente conseguiu fazer foi conseguir que o SIGLOG da ACM, que eu estava falando antes, de manhã, que é o SIGLOG, Special Interest Group in Logic da Associação de Computing Machinery. Eles nos deram um pouquinho de grana. Nada do nível especial que a Jaqueline está falando. Besteira, mas suficiente para levar as meninas para falarem na nossa workshop. E eles, como ela disse, eles estavam oferecendo a grana. Eu não fui atrás. Eles vieram falando, você está fazendo essa workshop? Olha aqui, você não quer levar um dinheirinho aqui para ver se você consegue pagar as inscrições das alunas que forem lá? Então, isso, assim, o que eu estou querendo falar é que dá para fazer. A gente tem que correr atrás, tem que organizar, tem que pedir, mas as pessoas vêm. O Vienna Center for Logic and Algorithms, que não tem nada a ver comigo, ou meu emprego, ou com essa conferência que a gente estava fazendo, eles também ofereceram para a gente uma graninha que paga pelas convidadas especiais e tal. Então, mas a parte que a Elaine queria que eu falasse, que eu não falei muito, eu sinto muito, é que uma forma de melhorar a situação, que todo mundo aqui pode ajudar a fazer, é fazer listas das situações. Por exemplo, seria legal saber quantas professoras mulheres fizeram cursos nos colóquios de matemática ao longo dos anos todos que eles existem. A gente fez algumas listas que vocês podem encontrar no blog, desde 1984, no LICS, que é Logic in Computer Science, POPL, que é Principles of Programming Language, e a gente fez com muito carinho e cuidado a lista de todas as conferências patrocinadas pela Associação for Symbolic Logic, mostrando que os números são ridículos, e sempre foram. E não estão melhorando, infelizmente. E a gente tem vários membros no grupo, mas tudo isso é muito pouco ainda, né? A gente tem que fazer muito mais. Então, os desafios, para não terminar... Quer dizer, eu até devia ter trocado a ordem, né? Fala dos desafios e terminar nos sucessos, que é assim que a gente fica mais animado. Mas
Vamos na base dos desafios. Os desafios são que é um passo para frente, 2 para trás. A gente escreve para alguém dizendo: seu painel está péssimo, só tem, não tem mulher, tem 30 homens e nenhuma mulher. Aí eles, quando eles são pessoas decentes, eles respondem: Valéria, esqueci, não vi, aconteceu, passou, foi um erro. Aí no ano seguinte a gente consegue pelo menos 1/3 de mulheres. Aí 2 anos depois volta tudo atrás. Volta para exatamente a mesma situação que você tinha antes. Então, é um passo para frente, 2 para trás. A gente precisa de fazer uma organização dessas coisas, arranjar umas templates de carta para reclamar, porque eu já estou de saco cheio de escrever carta. Não é? Obrigada, também acho. A gente precisa fazer updates dessas listas e a gente precisa fazer elas mais completas e mais úteis, mostrando para os outros, porque a gente não quer brigar com as pessoas, né? A gente quer que eles vejam que isso está acontecendo e que vai chegar para o lado deles se eles não prestarem atenção. A gente tem que atacar de frente o problema de falta da memória, né? E isso eu achei absolutamente fantástico, a exposição com as professoras lá fora, né? Coisa mais linda ver as pessoas que criaram os departamentos, que serviram como mentoras, que são as nossas mães e avós acadêmicas. Então, tem que atacar e isso também foi Samoné. Outra pessoa que falou também ontem que tem que fazer mais. E, pelo amor de Deus, vamos fazer aquele livro que vocês fizeram? Como é que a gente faz? A gente faz o livro que tinha as pioneiras da ciência negras? A gente faz. Tem que botar a mão na massa. Tá. E a gente tem que conhecer e coordenar com os outros grupos parecidos, tá? E a gente precisa de mais dados, mais estudos, resumos críticos dos estudos que existem, para quando as pessoas voltarem para a gente falar: não, você está imaginando um problema, você está inventando uma situação que não existe, para a gente ter os dados na ponta dos dedos para mostrar que existe sim e que a gente está na luta para mudar essa situação. Obrigada. Bom, obrigada, Valéria. A gente tem bastante tempo para perguntas. E aí? Quase boa noite. Opa. Boa noite. No WM do ano passado, eu vim sozinha lá do Goiás e foi interessante porque eu facilitou eu conversar com algumas pessoas. E as primeiras pessoas com quem eu conversei, meu inglês não é bom, foi com uma professora da África do Sul, a Jojo, e ela me contava que a Sociedade Africana de Mulheres da Matemática, o ano passado, estava fazendo 30 anos. Uau! E ela vinha também representando a turma que também estuda educação matemática. Eu acho que um pouco que prejudica também a nossa junção de o que é ser matemática dentro do contexto de pesquisa e de fomento e de tudo, e essa questão do ensino também na matemática, nos ensinos médio e fundamental, é a dicotomia que nós temos entre a matemática pura e aplicada e a matemática e a educação matemática, muitas vezes. Não estou falando que não existem, inclusive na minha coordenação essa interação é bastante agradável, mas eu sei que não é sempre assim. E eu acho que nós precisamos aprender, ou talvez aprender um caminho para diminuir um pouco essa distância entre as pessoas que pensam matemática em amplos contextos dentro do Brasil. E dentro da matemática, eu não entendo nada da SBEM, eu não entendo nada da educação matemática, porém, eu só sei que ela é dirigida por homens em Goiás, e que a coisa é um pouco violenta. E o que eu acho que nós precisamos também aproximar alguns discursos, porque nessa área
nós somos, talvez, a maioria. E eu acho que nós precisamos também de uma tutoria de como aproximar essas duas... Porque a matemática pura aplicada consegue, às vezes, conversar, não sei por que a gente não consegue conversar com o ensino. E o que a Jojo contava é que lá não tem diferença na sociedade brasileira das mulheres da matemática. É todo mundo junto comemorando o ano passado, 30 anos de existência, e trouxeram até vários, quem viu, né, vários pôsteres fazendo essa comemoração aqui no Brasil. Olá, eu não sei se não é uma pergunta, é apenas uma observação. O que a professora, que não é professora, chamei ontem ela a noite toda quase de professor, a respeito da participação de mulheres, né, nos eventos, estando não só na posição de estarmos aqui sentadas, mas também como as plenaristas, né? E aí, o ano passado a gente fez um evento de jovens, no qual a Jaqueline também participou, e algumas pessoas que estavam aqui, e teve um esforço bastante grande de que, na programação do evento, fosse o mais igualitário possível. O número de homens e mulheres apresentando as plenárias, ou fazendo as apresentações nas sessões temáticas. Então, foi um esforço grande para que isso acontecesse. E aconteceu, e foi muito legal, foi um sucesso. Então, eu acho que, como aqui tem muita gente que organiza eventos ao longo, né, pelo país, eu acho que essa é uma premissa, né, de quando a gente tiver numa comissão de organização de um evento, a gente primar e defender de que a gente tenha o mesmo número de participantes. Eu vou chamar tantos plenaristas, quantos deles são mulheres, e propor os nomes de pessoas de igual conhecimento, igual peso acadêmico, para estar ali. Então, acho que depende também da gente fazer esse esforço aí. Também acho, também acho. Mas eu tenho